vamos fazer isso juntos para a glória do Senhor, enquanto nós abrimos aqui o texto em 1 Samuel, irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Versículo 1. Hoje nós vamos meditar integralmente nesse capítulo. Então vamos lê-lo todo também, para que nós possamos aprender ainda mais essa narrativa. Primeiro Samuel, capítulo 3. Vocês estão recebendo aí o material que vai auxiliar os pequeninos durante o sermão. Instrua, ajude-os a utilizar esse material. Vamos ler a palavra do Senhor, ouça com fé. Esta não é uma palavra qualquer, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Vamos ler com reverência e com atenção a palavra do Senhor. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você. Vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Eli disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: ele é o Senhor,
que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos fazer mais uma breve oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, fala, porque nós queremos te ouvir. Não deixa, Senhor, que as nossas distrações, que as nossas emoções, nossas angústias, preocupações, que nada disso, nem mesmo Satanás, possa nos atrapalhar de receber a tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações no poder do teu Espírito, porque é isso e somente isso que nós queremos agora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos na missão de fazer discípulos, o ministério mais estratégico da igreja é o de crianças e de adolescentes. Às vezes a igreja parece que é feita somente para adulto. As conferências, os livros, os eventos missionários, tudo isso parece ser feito apenas para os adultos. No entanto, irmãos, as crianças também fazem parte da grande comissão. Elas também são chamadas a seguirem a Jesus. E a Bíblia está repleta de ocasiões em que as crianças e adolescentes são alcançados. E não apenas isso, são usados por Deus. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar em Judá. E foi por meio dele que o Senhor promoveu um avivamento por meio da palavra de Deus. Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão na casa dos 10 a 12 anos de idade, quando eles vão até Nabucodonosor, 10 a 12 anos de idade. E eles chegam ali para servir a 2 dos grandes impérios da antiguidade, o Império Babilônico e o Império Persa. O Espírito Santo, irmãos, visita uma adolescente de apenas 14 anos e diz a ela que ela será mãe do Salvador do mundo. E muitas vezes nos filmes e séries, nós vemos representações da vida de Jesus, e os discípulos costumam ser homens barbudos, homens cabeludos, mais velhos, às vezes até grisalhos. Aparentam até ser mais velhos do que o próprio Jesus. Só que isso é um erro histórico, é impossível. Porque naquela época, na antiguidade, ali no 1º século da era cristã, e antes disso inclusive, os discípulos nunca eram mais velhos do que o seu mestre. Nunca. Portanto, era impossível que os discípulos de Jesus fossem mais velhos do que eles. E por isso, irmãos, nós percebemos, estudando o contexto histórico e alguns elementos textuais e extratextuais do Novo Testamento, que os discípulos de Jesus facilmente tinham menos de 20 anos, pelo menos 10 dos 12 apóstolos, tinham menos de 20 anos, quando foram chamados por Cristo para virar o mundo de ponta cabeça. Na verdade, talvez apenas Pedro e Mateus tivessem mais de 20 anos de idade. Mas certamente eles não tinham 30 anos, como Jesus tinha quando os chamou. Por isso, irmãos, o resto daqueles rapazes eram isso. Um grupo de rapazes, um grupo de jovens. João devia ter cerca de 15 anos, quando foi chamado de o apóstolo amado, o discípulo amado. 15 anos era também mais ou menos a idade que Timóteo tinha, quando Paulo o encontra e o chama para caminhar com ele na missão. Timóteo cresce e se torna o pastor da igreja de Éfeso, a maior influência cristã na região da Ásia Menor. Estatisticamente, irmãos, cerca de 60% dos cristãos relatam
que conheceram a Jesus antes dos 14 anos de idade. Cerca de 75% dos pastores e missionários na história da igreja cristã entenderam a sua vocação até os 16 anos de idade. Por isso, irmãos, que a batalha pela fé precisa ser ganha nas mentes e nos corações das nossas crianças e adolescentes. Geralmente a batalha é perdida ou vencida antes dos 18 anos, antes da idade adulta. E por isso a razão desta série de mensagens que começamos hoje aqui. Porque o mundo cada vez mais odeia crianças, tratando as crianças como um atraso na vida, como um fardo cansativo, como perda de tempo e até como um gasto financeiro. E por isso algumas das crianças são até impedidas de nascer. Nós precisamos então lutar por elas, porque Deus tem um plano para elas. Deus ama as crianças. E é sobre isso que nós vamos meditar a partir de hoje, a partir do texto que nós lemos aqui. Porque no primeiro livro do profeta Samuel, nós vemos em detalhes a sua vida e o começo do seu ministério. O ponto alto do ministério de Samuel é a unção do rei que Deus escolheu, Davi, lá na frente. Mas hoje, o que nós vamos meditar é no capítulo 3 de 1 Samuel. É quando Deus chama esse rapaz, que um dia será profeta. Por isso, nós precisamos lembrar do que acontece um pouco antes disso. Nos 2 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Lá nós vemos, irmãos, a mãe de Samuel, antes ainda dele nascer. Ela se chamava Ana, e ela era esposa de Elcana. E ela sofria desde então, porque ela não podia ter filhos. Elcana tinha uma outra esposa, chamada Penina, que humilhava Ana. Por isso Ana clamou ao Senhor para ter um filho, dentro do tabernáculo, em Siló, porque ela ia todos os anos até aquele local para adorar a Deus. Ela pede um filho. E o sacerdote Eli, que já estava lá, presencia essa oração de Ana. E mais do que isso, ele vê que Ana não apenas ora, ela faz um voto, uma promessa a Deus. E o que ela diz é que se o Senhor lhe der um filho, e se esse filho for um menino, ele seria consagrado a Deus. Deus responde à oração de Ana e lhe dá um filho. Ela concebe um menino, ao qual ela dá o nome de Samuel. E ainda pequeno, Samuel foi levado para ser dedicado ao Senhor. Ficou em Siló, sob os cuidados de Eli, o sacerdote. Todos os anos, os seus pais o visitavam em Siló. E Ana sempre levava uma nova túnica para o seu filho Samuel. Eli, o sacerdote que cuidava de Samuel, que era o seu mentor, o seu pai espiritual, ou até mesmo poderíamos dizer o seu pai adotivo, tinha filhos. Filhos que herdariam o seu sacerdócio, conforme era a tradição em Israel. O problema é que os filhos de Eli, chamados Hofni e Finéias, eram ímpios. Eram filhos descrentes. E eles cometiam barbaridades, profanações no serviço do Senhor. Como, por exemplo, roubar a carne que era oferecida em sacrifício. O capítulo 2 nos conta que enquanto a carne do sacrifício estava na panela, um deles vinha com um garfo e puxava a gordura e a comia. Outras vezes, eles obrigavam os ofertantes a entregar a eles um pedaço da carne que seria sacrificado, constrangendo os ofertantes. E por isso, um profeta visita Eli, no capítulo 2, e profere um juízo. Disse que Deus iria punir a sua casa por causa do seu pecado. E é aqui, irmãos, que nós chegamos ao momento do chamado de Samuel. Samuel, quando ouve a palavra do Senhor,
tinha 6 ou 7 anos de idade. 6 ou 7 anos, quando Deus o chama pessoalmente. O que nós entendemos disso, desse texto, é que Deus chama, Deus instrui, e Deus usa as crianças por meio da sua palavra. É isso que nós vamos aprender hoje. Deus chama, Deus instrui, e Deus usa as crianças por meio da sua palavra. Essas são as 3 partes do texto que nós vamos estudar hoje. Em primeiro lugar, Deus chama as crianças. E nós vemos isso dos versículos 1 ao 7. Volte os seus olhos para o texto. O que o autor sagrado nos diz no versículo 1 é que o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. E essa introdução aqui, irmãos, faz um contraste com os filhos de Eli. Ele já falou sobre os filhos de Eli, e lá no capítulo 2, versículo 12, ele diz que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam com o Senhor, os filhos do sacerdote. Mas esse menino, que não era filho do sacerdote, ele servia o Senhor. Ele servia sob supervisão. O sacerdote o olhava, o acompanhava, e ele servia o Senhor. E nós estamos, irmãos, em um período de escuridão em Israel. Sabe por quê? Ele diz aí no versículo 1, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Irmãos, Deus está em silêncio. Ele fala, mas ele fala muito pouco. A nota introdutória do autor sagrado aqui nos revela a consequência do pecado e a reprovação de Deus. Porque os filhos do sacerdote profanam os sacrifícios ao Senhor. Deus está em reprovação para com o povo e por isso ele fala muito pouco. Quando ele fala, é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de castigo. Isso aqui é o momento que Israel vive, mas é também o pano de fundo, porque a luz, nesse texto, vai irromper, vai acabar com as trevas. A luz da palavra de Deus vai começar a brilhar agora. E é isso que o autor quer que a gente entenda, que Deus vai falar. Mas com quem Deus vai falar, irmãos? Porque no versículo 2 ele diz que certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Irmãos, Eli estava ficando fisicamente cego. Mas o silêncio de Deus também sinalizava a cegueira espiritual do sacerdote. Ele estava sem vigor, ele estava cansado por causa dos pecados dos seus filhos e por causa do peso do ministério. Ele não tinha mais tantas esperanças, porque aqueles que iriam herdar o ministério do sacerdócio em Israel eram seus filhos, e eles eram ímpios, eles davam desgosto, eles pecavam deliberadamente diante do Senhor, diante das ofertas do Senhor. O autor quer que a gente entenda, irmãos, que Eli está cansado. Não é com ele que Deus vai falar. Não é com o sacerdote experiente que a luz vai começar a brilhar em Israel. E é isso que ele quer nos mostrar. Ele estava deitado no lugar de costume. E no versículo 3 nós vemos que também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Eli se deitava no lugar de costume. Também Samuel estava deitado. Ele se deitava no templo do Senhor, mas não no lugar de costume. Não no lugar que o sacerdote Eli ficava.
Samuel se deitava no lugar onde estava a arca da aliança. Essa arca, irmãos, fora ordenada por Deus no deserto. Deus entrega ao povo a ordem de fazer uma arca. E nessa arca, o povo teria a presença de Deus. A arca simbolizava, de forma visual, a presença espiritual de Deus com o seu povo. Por isso, aonde quer que o povo fosse, eles deveriam carregar a arca. Por isso, irmãos, simbolicamente, Samuel dormia perto do Senhor. Simbolicamente, era perto de Deus que Samuel estava. E foi ali que o Senhor falou com ele. O versículo 4 nos diz, aí no final do 3 e o versículo 4, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Irmãos, enquanto os olhos daquele velho sacerdote escureciam, e ele já não mais enxergava, toda a nação de Israel estava no escuro, sem a luz da palavra do Senhor. Deus então se volta e resolve falar mais uma vez. Mas não é com o sacerdote, não é com toda a nação. Ele se volta para falar com um menino. Deus julgou que um menino era capaz de ver e de ouvir, como Eli já não era capaz. E revelou a sua palavra a ele. Ele diz, Samuel, Samuel. E o menino responde, eis-me aqui. Irmãos, ao ouvir o seu nome ser chamado, o menino desperta. E desperta imediatamente. E a sua resposta, mesmo sem saber exatamente quem é que falava com ele, não é a resposta de alguém que está se escondendo. O que ele diz é, eis-me aqui. Porque é isso que ele está aprendendo. O autor já disse lá no verso 1, Samuel servia o Senhor. Ele sabia o que era servir a Deus. E por isso a sua resposta é, eis-me aqui. Eu estou pronto a servir. Mas ele pensou que fosse Eli. Mais uma vez, ele vai até o sacerdote e diz, eu estou aqui. Eis-me aqui, pois você me chamou, no versículo 5. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. E o versículo 6 nos conta que a mesma palavra voltou-se a Samuel. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Samuel não tem problemas em servir. Ele ouve e ele obedece. Ele vai. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. E então no versículo 7, irmãos, nós lemos uma informação nova, diferente e muito importante, para que nós possamos compreender o que o texto quer nos dizer. No versículo 7 ele diz, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Irmão, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Embora o servisse, sob a supervisão de Eli, ele ainda não havia tido uma revelação como profeta. Samuel será um grande profeta. Ele será o primeiro dos profetas dessa nova linhagem de profetas em Israel. E o autor quer que a gente entenda que neste momento, ele ainda não era esse homem. Ele ainda não era o homem que iria ungir o rei Davi. Ele não era o homem que iria ungir o primeiro rei de Israel, Saul. Não, ele ainda era um menino de 6 ou 7 anos. Ele ainda não conhecia a palavra do Senhor. Ela ainda não tinha vindo a ele. Por isso, Samuel não o reconheceu. Ele não reconheceu essa voz.
Ele sabia que era o seu nome, que alguém o chamava, mas ainda não sabia quem era. Isso não quer dizer que Samuel não soubesse coisas sobre Deus. Ele sabia sim, irmãos. Ele sabia que deveria servir ao Senhor. Ele estava aprendendo a servir o Senhor. Ele sabia quem era o rei de Israel. Ele sabia quem era o Deus da aliança. Mas ele ainda não tinha ouvido pessoalmente o seu Deus falar com ele. Ele ainda não tinha tido um relacionamento pessoal com Deus. E aqui, nós precisamos tirar algumas aplicações importantes para nós. Deus falou com Samuel, apesar da sua imaturidade, apesar da sua pouca idade. O desconhecimento que Samuel tinha não foi um empecilho para Deus. Isso não impediu Deus de procurá-lo. Isso não impediu Deus de se voltar ao menino, de chamar o seu nome. Não somente uma, não somente duas, mas 4 vezes. É isso que nós veremos aqui. Deus chama Samuel. E ele chama independentemente da idade do rapaz. Porque Deus fala com as crianças. E ele as chama pelos seus nomes. Deus é um Deus de graça. E ele fala com todos nós. Porque todos nós um dia fomos crianças. Eu não estou falando de crianças fisicamente, na idade. Nós éramos crianças no conhecimento de Deus. Nós sabíamos sobre Deus nas esquinas. Nós ouvíamos as pregações, os ensinos. Nós ouvíamos sobre Deus aqui, sobre Jesus ali, mas não sabíamos quem Ele era. Todos nós éramos crianças. Nós não reconhecíamos a voz de Deus até que um dia nós reconhecemos. Até que um dia o Deus da graça nos chamou pelo nome e nós entendemos. Deus também fala com os pequeninos. Nós entendemos que Samuel não conhecia o Senhor pessoalmente, mas ele havia crescido aprendendo sobre quem Deus era, aprendendo a servir a Deus, aprendendo a andar na presença de Deus, e finalmente chegou o momento de ouvir a voz de Deus no íntimo, como ocorreu com todo aquele que é crente. Todo crente ouviu Deus falar com você no íntimo, e Samuel também ouviu. Isso significa, irmãos, que as crianças ouvem a voz de Deus pelo ensino. Nós, os que ensinamos, os pais, os avós, os tios, os professores, nós não somos intermediários. Nós somos instrumentos. Os corações pequenos ainda precisam de tempo para compreender o que os corações dos adultos já entendem. E é por isso que nós precisamos ser instrumentos para transmitir a eles. Porque Deus fala diretamente com elas. Ele usa instrumentos falhos como nós, mas fala com elas. E a primeira e mais importante forma de ser um instrumento de Deus para as crianças é trazê-las ao culto dominical. É expô-las à voz de Deus. É expor os seus ouvidos, é trazer os seus ouvidos para ouvir Deus falar com elas. As crianças não vão sair na rua sozinhas para vir para a igreja. Alguém tem que trazer. E se alguém não trouxer, elas não vão vir. E, consequentemente, elas não vão ouvir. Deixar de trazer as crianças para o culto é impedi-las de ouvir o Deus que quer falar com elas. É ser como Eli. Não, meu filho, não sou eu que estou chamando, não. Vá deitar. Vá brincar. Vá fazer outra coisa. Não, meu filho, hoje a gente não vai, não. Vamos ficar em casa. Nós estamos impedindo as crianças de ouvir o que Deus tem para dizer a elas. E nós esperamos resultado de trazê-las à igreja, mas nós não somos consistentes, nós não perseveramos nesse dever, não perseveramos nesse trabalho, e isso tem consequências.
Eli sabe disso na própria pele, irmãos. A palavra está sendo exposta publicamente aqui. Ela é de acesso a todos. Ela é gratuita. Ninguém paga ingresso para entrar na igreja. Ninguém é selecionado para entrar na igreja. Todos podem vir, mas as crianças precisam que alguém traga. As crianças precisam de alguém adulto que as conduza. Pode ser um pai, um tio, um primo. Alguém tem que trazer, porque elas não vão vir sozinhas. Mas quando elas não são trazidas, elas não são expostas à palavra de Deus. E a segunda forma, irmãos, de expor as crianças à voz de Deus é abrindo a Bíblia em casa e lendo com elas. Abrindo a Escritura e confiando que esta é a palavra de Deus e que ela não volta vazia. É abrindo a Escritura, independentemente de quão experiente você é no estudo dela, do quão maduro você é no estudo dela, independentemente de você ter feito seminário teológico, de quantos anos de caminhada você tem, se você é um crente e tem filho, você abre a palavra de Deus e deixa que Deus faça o resto. O seu trabalho é abrir e ler. O trabalho de Deus é converter o coração deles. Mas se você não abrir e ler, como elas vão ter acesso? Como elas vão entender? Como elas vão ouvir? Fechar a Bíblia em casa. Deixar as crianças em casa. É o mesmo que dizer, não sou eu que estou te chamando. Vá deitar. Não sou eu que vou falar com você. Vá deitar. Volta para o teu lugar. Como ele fez com Samuel. O Senhor chamava. E ainda assim, Eli não entendeu o que estava acontecendo, irmãos. Por isso, muitas vezes o obstáculo à conversão das crianças são os próprios pais. São pais que não reconhecem a voz de Deus. São pais que não reconhecem que Deus quer falar com seus filhos. Deus está falando. Deus está chamando. Mas os pais muitas vezes estão desatentos, ocupados demais, ansiosos demais, distraídos demais. Eles mesmos não estão ouvindo Deus falar. Eles mesmos não estão atentos ao que Deus está falando. Eles estão com seus olhos escurecidos como Eli. Eles não conseguem enxergar a luz da palavra de Deus. E por isso eles estão atrapalhando, atrasando de alguma forma. Os pais precisam ser instrumentos para que os seus filhos ouçam a voz de Deus. E não um obstáculo. Instrumentos, não obstáculos. Ferramentas para a salvação dos pequeninos. E não barreiras para a salvação deles. Se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Nem que Ele tenha que derrubar a barreira. Mas Ele salva. Se você está construindo um muro e atrapalhando, esse muro vai ser derrubado. Mas Ele vai ouvir. Porém, não seja isso. Seja uma ferramenta. Seja um instrumento. Papai, mamãe, primo, irmão, tio, professor da escola missional, discipulador, seja um instrumento para facilitar a chegada das crianças à palavra de Deus. Porque Deus está chamando elas. E Deus está chamando pelos seus nomes. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, Ele chama as crianças. Ele chama. E em segundo lugar, Deus instrui as crianças. Nós vamos ver isso dos versos 8 ao 14. Pais, irmãos, podem estar desatentos, atrasados, podem estar frios na fé, mas isso não impede que Deus chame os seus filhos. E o Deus de Israel é um Deus persistente.
Ele não desiste daqueles a quem ele chamou, porque aqueles a quem ele predestinou também chamou. E por isso, no verso 8, o autor sagrado nos escreve de uma forma diferente. Ele diz: e o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Esse escritor é bem humorado. Ele agora acrescenta até a ordem, o número ordinário. Ele não fez isso antes, ele não disse a primeira, a segunda, mas agora é a terceira. E ele diz claramente, é a terceira vez. E Samuel faz o quê? Se levantou, foi até Eli e disse o quê? A mesma coisa. O bichinho serve. Ele ouviu, Eli já mandou ele dormir 2 vezes, mas ele ouviu de novo. E ele voltou e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Será que Eli não vai entender? Finalmente, versículo 8, ele entende. Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Finalmente, homem duro, maduro, experiente e ainda assim insensível. E então Eli, no versículo 9, disse a Samuel, vá deitar, realmente, volte para o seu lugar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Na nossa cultura, irmãos, nós podemos ouvir, mas não obedecer, não é verdade? Tem até um ditado para isso. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. A nossa cultura é assim. Mas na cultura hebraica não existia essa separação. Ouvir e obedecer eram sinônimos. Obedecer, então, era ouvir. E ouvir era obedecer. Por isso que quando Eli diz, o teu servo te ouve, para Samuel responder quando ele ouvir a voz dele, é a mesma coisa que dizer, o teu servo está pronto para te servir. O teu servo está pronto para fazer o que você deseja. O teu servo está pronto para cumprir a tua ordem. É isso que Eli ensinou Samuel a responder. E é isso que Samuel faz. Quando o Senhor o chama, ele o chama pela 4ª vez. Ele responde quase exatamente como Eli orientou. Veja isso no versículo 9. Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve. E chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, Samuel respondeu exatamente, ou quase exatamente o que ele mandou. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. As crianças aprendem sim. Lembre-se, Samuel tinha 6 ou 7 anos. Ele entendeu o que deveria fazer. E quando Deus falou com ele, o que é que ele fez? O que o seu pai mandou. Ele fez o que o seu pai mandou. E ele disse, fala, porque o teu servo ouve. Samuel já não vai em busca de Eli. Ele realmente reconhece a voz de Deus. E nós percebemos isso, que Samuel entende que é Deus, por 2 detalhes desse texto que são um tesouro. São detalhes preciosos. Sabe, você vê aquele monte de moedas do tesouro e você vai cavando, porque o ouro realmente é valioso, mas o que você quer é o diamante. É nele que nós vamos chegar agora, no diamante. Então preste atenção nisso aqui. São 2 detalhes. O primeiro, irmãos, é a resposta de Samuel. Porque quando Eli o orienta, ele diz, fala, Senhor, que no hebraico é fala Adonai. Fala Adonai, fala comigo. Só que quando Samuel ouve, ele omite o Adonai, ele omite o nome do Senhor. A sua resposta é fala, porque o teu servo ouve. Ele não diz fala, Senhor, fala Adonai, porque o teu servo ouve. E por que ele não faz isso, irmãos? Por causa de um profundo temor. Porque agora Samuel ouviu mesmo. Agora ele sabe quem está falando com ele. Ele sabe que Deus está ali. E porque ele ouve o Senhor falar com ele treme. Ele é tomado por um espanto santo, um espanto sagrado.
que é reconhecido por aqueles que andam na presença do Senhor, que é reconhecido por aqueles que temem a Deus. Aqueles que temem a Deus também tremem diante da sua presença, embora se alegrem. E Samuel, ele teme, ele não ousa falar, pronunciar o nome do Senhor, porque ele está na presença de Deus. Ele entendeu. Todo aquele que ouve Deus falar com ele entende que Deus está falando e por isso se cala e ouve. E Samuel teme a Deus. Ele faz o que o seu pai mandou, quase perfeitamente. Com um pequeno detalhe. Agora ele sabe quem está falando com ele. O segundo detalhe é adicionado pelo narrador no verso 10. Em todas as outras vezes, o Senhor chama Samuel. Nas 3 primeiras vezes. Só que nesta, ele chama também. Mas o autor diz, então o Senhor veio e ali esteve. Ele usa um advérbio de tempo, o então, para fazer uma marcação temporal. Agora é diferente. Deus está aqui, Deus está presente. Deus não está falando de longe, Deus não está falando por um intermediário, Deus está falando de perto, Deus está falando ao meu coração. É isso que o autor quer que a gente entenda. Deus está falando ao coração do garoto, ao coração do menino Samuel. Deus está falando ao coração do futuro profeta. O Senhor veio e ali esteve. Samuel está na presença do Deus Santo e está ouvindo o Senhor falar com ele. Está ouvindo a palavra do Senhor. Deus está naquele quarto. Deus está no lugar da arca. Deus veio e ali esteve, irmãos. E Samuel viu que algo novo está acontecendo. E respondeu exatamente o que o seu pai disse para ele responder. E agora Deus não mais precisa dizer, Samuel, Samuel. Agora Deus vai revelar a sua palavra. Agora Deus vai revelar a Samuel o que é que ele queria dizer. O porquê que ele insistiu tanto em chamar o menino. E a palavra dele não é fácil. Ela está no versículo 11 até o 14. Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia, farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Irmãos, é um juízo contra a casa de Eli. E esse juízo já tinha sido trazido a Eli antes por um profeta. Lá no capítulo 2, versículos 27 ao 36, o último trecho do capítulo. Um longo juízo é exposto a Eli por um homem de Deus. Lembre-se, a palavra de Deus era rara, mas ela não era inexistente. Deus não estava completamente em silêncio. E algo fez Deus falar, antes de falar com Samuel, a profanação dos filhos de Eli. E isso Deus não aceitou. Deus se mexe e fala, por ele não aceitar o que os filhos de Eli estavam fazendo. Eles eram herdeiros do sacerdócio. E no versículo 29 do capítulo 2, ele chega a dizer, por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais? O que estava acontecendo, irmãos, é que as ofertas de cereais eram ofertas específicas, prescritas na lei, em favor dos sacerdotes. Os sacerdotes pecavam, claro, eles não eram perfeitos. E eles apresentavam uma oferta de cereais em sacrifício pelos seus pecados, para expiar os seus pecados. Mas o problema dos filhos de Eli é que eles pecavam
deliberadamente. Eles não estavam nem aí para os sacrifícios, para as ofertas do Senhor, para o ministério de sacerdotes. Eles faziam o que faziam sem se importar com o Senhor, sem se importar com o que Deus pensava. A sua função era santa, mas eles profanavam essa função de propósito. Eles queriam fazer aquilo. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham plena consciência disso. E é por isso que Deus não ia aceitar nem a oferta de cereais por eles. Porque era um pecado deliberado. Eles eram réprobos. Eles não seriam redimidos porque não tinha arrependimento para eles. Eles conheciam a lei do Senhor. E a lei do Senhor não era libertação para eles, era juízo, era castigo. Porque eles sabiam o que deveriam fazer e não faziam. E aquilo que eles não deveriam fazer era exatamente o que eles faziam. E o verso 14, Deus falando a Samuel, nos revela algo tão sério. Eu jurei, diz o Senhor, à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada. Como diz o autor de Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esses meninos, Hófni e Finéias, pensavam que Deus não faria nada. Pensavam que o seu pecado estava passando, e Deus iria só passar um pano no pecado deles. Que engano. Que engano. Porque Deus estava vendo tudo. E Deus iria julgar o pecado deles. Irmãos, Deus vai falar com as crianças por meio dos seus mentores, mas também vai falar apesar deles. As limitações dos pais, dos avós, dos tios, dos professores, as limitações dos pastores, elas não são limitações de Deus. Elas não são limitações para Deus. Deus não é impedido de falar, porque nós somos limitados. Deus ainda vai falar com as crianças e Ele tem seus meios de fazer isso. Ele vai chegar aos corações delas. Se Eli tivesse demorado mais, irmãos, foi na terceira vez que Eli entendeu. Mas se Eli tivesse demorado mais, e se na terceira vez Eli tivesse dito, volte rapaz, vá dormir, não sou eu que estou lhe chamando. E se na quarta vez, e se na quinta vez, e na sexta, será que Deus iria desistir? Você acha que Deus iria desistir de falar com Samuel? De forma alguma. Mesmo que fossem 10 vezes, Deus iria falar até Eli entender, até Samuel entender. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir Deus de salvar. Ninguém pode impedir Deus de resgatar. Nem mesmo pais tolos, pais egocêntricos, nem mesmo pais irresponsáveis podem impedir Deus de salvar aqueles a quem Ele quer. Deus salva. Deus ganha os corações das crianças com sua própria palavra. Ele chama pelos nomes. E a palavra de Deus, irmãos, é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até mesmo para separar alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. Deus cumpre a sua palavra, irmãos. Deus vai falar aos corações das crianças. Mas assim como Samuel, elas precisam ser preparadas. Crianças e adolescentes precisam ser preparados para ouvir, preparados para esse momento em que elas serão salvas. Para esse momento em que elas vão finalmente compreender o Evangelho, enchendo seus corações. Samuel serviu por muitos anos, desde que nasceu. Ele ouviu a lei por todo o início de sua infância. Mas mesmo no momento em que a palavra veio a ele, ele precisou de orientação
do seu pai. Ele precisou de instrução. Então eu pergunto, quantas vezes você vai pregar aos seus filhos? Quantas vezes você vai pregar para os seus sobrinhos? Quantas vezes as crianças vão ter que vir à igreja? Eu não sei. E você também não sabe. Nós não sabemos quantas vezes teremos que trazer, nem por quanto tempo. Elas vão depender de nós. Mas a nossa função não é adivinhar o dia. Nossa função é trazer. É cumprir o nosso trabalho. Nossa função é pregar. Nós insistimos. Eu pregando daqui. Mesmo com elas não prestando atenção. Mesmo com elas fazendo barulho. Mesmo com elas perguntando, eu posso brincar? Né, crianças? Ainda não chegou a hora de brincar. E eu ainda preciso terminar o sermão. E vocês, pais, ainda precisam trazê-las para a igreja. Porque em algum momento vai chegar o dia, ore por isso, que elas não vão mais perguntar se está na hora de brincar. Elas querem ouvir o pastor falar com as ovelhas. O pastor dos cordeiros fala com elas. E elas vão entender em algum momento. Mas nós precisamos insistir. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir de quê? Da palavra de Deus. Então pregue. Preguemos, eu e vocês. Porque na hora certa a semente vai dar fruto. A palavra de Deus não volta vazia. Só que muitos a rejeitam. Como os filhos de Eli fizeram. Há filhos que rejeitam a palavra do Senhor. E assim como foi para aquele sacerdote, isso é terrível quando acontece. Só que Eli tinha parte nisso, porque no versículo 13 nós vemos, Eli não os repreendeu. Eli não repreendeu seus filhos. Por isso, filhos, adolescente, criança, seu pai vai trazer você para a igreja com você tendo vontade ou não. Eu sei que você vai querer ver o jogo do Flamengo, como eu também queria quando eu era criança, ou da seleção brasileira. Mas a minha mãe dizia, hoje você vai para a igreja. Tem que levar. Tem que insistir. Filhos, vocês vão ter que vir chorando, com fome, reclamando. Mas os seus pais vão trazer. Eles vão trazer vocês. Mesmo vocês pedindo para ficar em casa. Eles precisam fazer isso, porque é isso que Deus quer deles. Eles precisam disciplinar vocês, mesmo que vocês fiquem tristes, porque o Senhor disciplina a quem Ele ama. Se você é disciplinado pelos seus pais, entenda isso. É porque eles amam você. É porque Deus ama a você. E Ele está fazendo isso por meio do seu pai, por meio da sua mãe. Eles precisam fazer isso, porque eles precisam levar vocês a Cristo. É dever deles. Eles precisam esperar que vocês creiam, porque eles não podem ser como Eli. Pai, mãe, vocês não podem ser como Eli, que não repreendeu seus filhos. Os filhos da aliança recebem o privilégio de crescer participando da graça, de crescer na igreja. Mas assim como Samuel, eles precisam crer no Senhor. Porque a salvação, irmãos, ainda é individual. E a salvação é pela graça, mediante a fé. Todos precisam de um encontro individual com o Senhor, com o Deus da palavra. Inclusive os filhos da aliança. Os filhos de Eli eram filhos da aliança. Eles foram circuncidados. Mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor. E o seu pai não os instruiu. Os filhos da aliança hoje, que são batizados, que recebem o sinal, eles precisam ouvir. E os pais precisam repreender. Filho de crente, não é crentinho não. É pecadorzinho. E precisa do evangelho para ser salvo. Precisa ouvir o evangelho. Tem que se arrepender dos pecados também. Crescer na igreja não é garantia de salvação. É preciso crer no evangelho. É preciso crer. E nós, que criamos as crianças aqui,
temos este privilégio de contar uns com os outros para insistir até que elas creiam, até que elas respondam. E nós temos ainda assim, irmãos, uma outra aplicação aqui, para a gente partir para o final. A palavra do Senhor para Samuel não foi uma palavra infantil. Entenda. As palavras infantis são importantes. E quando eu digo isso, eu me refiro tanto ao método, como também aos recursos que nós usamos. Os livros infantis são introdutórios e são úteis. Eu amava lê-los e eu ainda amo presentear os pequenos com eles também. Mas a palavra de Deus que veio a Samuel não foi uma história infantil. Não foi uma palavra fácil. Não foi uma palavra leve. Foi uma palavra duríssima. Um juízo. Uma mensagem de juízo, irmãos. E Deus não deixou de dizer algo duro, algo difícil, porque era uma criança. Ele falou assim mesmo. Ele escolheu falar essas coisas tão sérias com uma criança. Isso significa que nós não devemos esconder as partes duras do evangelho das crianças. Nós não devemos esconder as partes difíceis, complicadas do evangelho nas conversas com as crianças, no ensino às crianças. Como diz o pastor Paul Washer, o evangelho é salvação para todo aquele que crê, mas para quem não crê, ele é uma sentença de morte. O evangelho é salvação para quem crê, irmãos. Mas quem não crê no evangelho será condenado. Essa é a mensagem de Cristo. E as crianças precisam saber disso. A pregação às crianças não é apenas sobre a Arca de Noé, não é apenas sobre quando Jonas foi engolido por um peixe, ou quando Israel atravessou o Mar Vermelho. Nós precisamos contar toda a doutrina. Nós precisamos explicar a Bíblia para elas, mesmo as partes complicadas, as partes difíceis. E eu não falo de difícil no sentido teológico, eu falo no sentido difícil de aceitar que há inferno, aceitar que há pecado, que há maldade, e que Deus odeia a maldade, que Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, crianças. E nós precisamos ouvir isso. Porque é isso que Deus disse a Samuel. E o próprio Deus disse isso a Samuel. Do jeito delas, elas vão entender. As crianças entendem do jeito delas. Elas entendem, irmãos, que devem cantar no culto, que devem orar, que devem ler a Bíblia. Tudo isso elas entendem, por que elas não podem entender a pregação? Elas não vão ficar atentas o tempo todo, não, é verdade. Elas vão chorar, é verdade. Mas ainda assim, Deus fala com elas. E não sou eu que vou impedir, não. Não sou eu que vou impedi-las de ouvir, não. Deus falou com Samuel, porque ele julgou que Samuel era capaz de entender essa mensagem. E eu não vou ser melhor do que Deus. Elas entendem a mensagem do Evangelho. É isso que nós entendemos aqui. Por isso, em primeiro lugar, Deus chama as crianças. E em segundo lugar, Deus instrui as crianças. Para terminar, irmãos, nós veremos que Deus usa as crianças. Versículos 15 ao 21. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Até aqui, olha só, o que Samuel fez? Ele fez o que ele fazia todos os dias. Ele seguiu o seu trabalho, os seus deveres. Só que o texto nos diz que ele estava com medo de contar a Eli. E é claro que ele ia estar com medo. Como é que você diz a alguém mais velho, mais maduro que você, algo tão sério, algo que é contra ele, algo que é sobre os pecados dele? Uma criança dizendo, Eli, você é um pecador, e Deus vai castigar a tua família por isso. Que coisa séria, ele tinha medo. E então no versículo 19, Eli o busca. E Eli
chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. O que é que Samuel respondeu? Pela terceira, quarta ou quinta vez nesse texto, eis-me aqui. Ele está ali para servir. Ele é um instrumento. Não foi ele que inventou, foi Deus que falou com ele. E então lá vai o menino, eis-me aqui. E ele disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser. Se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Eli agora resolveu ser adulto, finalmente agiu certo. Ele já havia orientado Samuel corretamente. E agora ele age certo de novo, ele entendeu. Deus falou com ele. E eu preciso saber o que era. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E ele então tranquiliza Samuel. Pelo contrário. Ele diz que Deus faça o que bem entender com você. Não esconda não, fale tudo. E então Samuel, versículo 18, lhe contou tudo, sem esconder nada. Samuel contou tudo. Esse é o texto central aqui. Samuel não inventou, Samuel não distorceu, Samuel está melhor do que muitos pregadores aí pelo mundo. Porque o que ele recebeu, ele entregou. Ele não subverte a mensagem. Ele não torna a mensagem mais fácil, mais agradável, mais palatável para Eli. Ele entrega do jeito que ele recebeu. E ele disse: Ele é o Senhor, que Ele faça o que achar melhor. Ele fica resignado, ele aceita a mensagem, ele aceita a pregação, ele aceita a palavra. E o que nós vemos, irmãos, depois de ver a fidelidade de Samuel aos 6 ou 7 anos de idade, na pregação do Evangelho, Samuel crescia. E o Senhor estava com ele. E mais, não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor, versículo 21, continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Irmãos, Samuel começa a ser profeta aos 6 ou 7 anos de idade. É aí que começa o ministério profético de Samuel. Fiel àquilo que ele recebeu, é um bom dispenseiro da graça de Deus. Ele prega de tal forma que todo Israel reconhece que Deus estava com ele. Deus estava com esse rapaz, esse menino que vai se tornar um adolescente, ele é um profeta. Esse adolescente que vai ser um adulto, ele é um profeta, mas ele é agora. Ele já é um profeta. Ele já recebeu a palavra. Ele já transmitiu a palavra. Portanto, ele é um pregador do Evangelho. Aos 6 ou 7 anos de idade, Samuel é um pregador do Evangelho. E toda a nação reconhece que Samuel é chamado pelo Senhor. Que a unção do Senhor está sobre ele, mesmo sendo tão pequeno, mesmo sendo tão jovem. Tem alguma dúvida que Deus usa as crianças? Tem alguma dúvida que Deus tem planos para os pequeninos? Que Deus usa as coisas que não são para envergonhar as que são? Tem alguma dúvida que o Senhor escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as que são fortes? É assim que Deus faz, meu irmão. Ele escolheu as coisas pequenas, as que não são, para demonstrar a sua glória, a sua graça. E ele faz isso aqui, por meio de Samuel, confrontando o sacerdote, confrontando o líder espiritual da nação. E o que é que o líder faz? Como é que ele responde? Ah, menino, vai deitar, volta para o teu lugar, vai varrer o chão, vai fazer alguma coisa. Não, ele reconhece. Deus falou com esse menino. Ele é o Senhor, que ele faça o que lhe aprouver.
Ele usa hoje as crianças, irmãos, como instrumentos na pregação do Evangelho. Ele usa hoje os adolescentes como instrumentos dele na pregação do Evangelho. Eu quero contar a você a história de Mary Jones. Aos 9 anos de idade, Mary Jones ouviu a pregação do Evangelho e entregou sua vida a Cristo. E a partir disso ela passou a desejar a leitura da Bíblia constantemente. Ela morava no país de Gales. E naquela época, os exemplares impressos da Bíblia eram raros, eram muito caros. E muito menos existiam na língua dela, o galês. E por isso, durante 6 anos, dos 9 aos 15 anos, Mary Jones, que era muito pobre, economizou, começou a guardar moedinhas em um cofre, para comprar a sua Bíblia. Aos 15 anos, quando finalmente ela atingiu o valor necessário para comprar a Bíblia, ela viaja para a capital do país de Gales, a pé. Ela anda cerca de 40 quilômetros, atravessando montanhas. Ela passa mais de um dia caminhando para comprar uma Bíblia com o pastor Thomas Charles. Quando ele vê uma moça de 15 anos, pobre, suada, suja, com um saco de moedas, dizendo, eu quero comprar a minha Bíblia, ele fica impactado. Ele conversa com outros líderes. E assim eles fundam a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, no ano de 1804. E esse movimento foi o que deu início à tradução e impressão e distribuição da Bíblia para centenas de línguas ao redor do mundo, impactando todo o esforço missionário até os dias de hoje. Se você tem uma Bíblia NAA nas suas mãos, ela foi impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil. E a Sociedade Bíblica do Brasil é uma das dissidências da Sociedade Bíblica Britânica. Várias sociedades foram constituídas ao longo do mundo para a tradução e impressão da Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil, até hoje, faz um enorme trabalho na distribuição de Bíblias gratuitamente, inclusive. E tudo isso começou com uma menina de 9 anos, que queria ler a Bíblia, que juntou dinheiro por 6 anos, até que finalmente pôde comprar a sua própria Bíblia. Durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela, na Guerra Fria, o período da União Soviética, a cortina de ferro, a igreja se reunia de forma escondida. Por isso ela foi apelidada de Igreja Subterrânea. Não podia ler Bíblia publicamente, muito menos pregar. Não podia falar de Jesus nas escolas, nem nas ruas. Por isso, as crianças da igreja memorizavam capítulos inteiros das Escrituras e alguns poemas cristãos. Elas também aprendiam alguns cânticos. Elas escreviam em papéis e escondiam nas suas meias, para que quando elas fossem revistadas, nenhum livro fosse encontrado com elas. Depois da revista, quando atravessavam alguns limites, elas distribuíam esses papéis como folhetos nas ruas às pessoas e pregavam o Evangelho a elas. Papéis escritos à mão, com trechos da palavra de Deus, eram veiculados por meio de crianças que recitavam de cor os textos bíblicos, porque elas não sabiam quando elas iriam poder ler novamente. Por isso elas memorizavam. Crianças são usadas por Deus desde o começo da igreja para pregar o Evangelho. E se você estava aqui domingo passado, você deve se lembrar da história que eu contei aqui do pastor Ronaldo Lidório e do pequenino que pregou o Evangelho na escola e ajuntou a família da igreja, 3 famílias que ouviram o Evangelho por meio das crianças. Porque como o salmista diz no Salmo 8, versículo 2, da boca de pequenino suscitaste perfeito louvor. Deus usa as crianças e Ele tem planos para elas.
Ele tem planos para as crianças e adolescentes da nossa igreja. E Deus vai cumprir esses planos. Ainda que nós sejamos como Eli, mas que nós não sejamos, irmãos. Se nós formos como ele até aqui, vamos deixar isso para trás agora. Vamos agir como verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Nós não temos nenhum direito de esperar alguma idade para que as crianças possam ouvir o Evangelho. Nós precisamos contar o Evangelho a elas agora, com elas chorando, com elas com fome, sem entender nada, querendo assistir, querendo desenhar, querendo brincar. Nós temos o dever de dizer, filho, filha, agora é a hora de ouvir. Agora nós vamos ler a Bíblia. Leia um salmo, leia um capítulo, leia um versículo e ore. Crie um ritual para que seus filhos possam entender o que está acontecendo. Use o tempo que você tiver. Nós vamos falar sobre isso nos próximos sermões, de forma mais prática. Mas neste exato momento, apenas assuma diante de Deus que você quer ser usado por Ele, para que as crianças ao seu redor ouçam o Evangelho. Para que os seus futuros filhos ouçam o Evangelho. Que assim seja, porque Cristo Jesus, Ele mesmo se deu como oferta, não de cereais, mas como oferta para nós. E nós ouvimos este Evangelho quando ainda éramos crianças, não de idade, mas de mentalidade. Nós não sabíamos nada sobre Deus, nós não sabíamos nem falar, não sabíamos nem quem era Deus. E Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele nos trouxe para a sua casa. Ele nos instruiu e Ele tem nos usado, apesar de nós. Essa é a graça do Evangelho, que alcança a nós e que também alcança as crianças da nossa igreja. Que nós sejamos apenas fiéis. É isso que Deus requer de nós. Não precisamos ser os melhores. Não precisamos ser os perfeitos. Precisamos ser fiéis e dizer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Me ajude a pregar para elas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento, enquanto nós vamos cantar ao Senhor e responder em adoração a Ele.